Olá, meu amigo. Mais uma vez estamos juntos para estudar a lição de terça-feira, Semeando e Colhendo nas Cidades. Eu queria começar lendo com você o que está em Mateus, capítulo 13, versos 3 a 9. Leia comigo aí. Diz assim: Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras semelhantes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Essa parábola, a parábola que introduz a lição desta terça-feira, ela deixa muito claro que nós temos diferentes tipos de solo. Há solos mais receptivos, há solos não tão receptivos, e as diferentes condições dos solos, elas afetam o resultado da campanha evangelística. É por isso que nós temos que considerar isso. E eu queria começar perguntando para você, será que quando você vai fazer uma campanha evangelística, um programa de levar o evangelho às outras pessoas, de testemunho, você tem estudado o solo? Você tem se ambientado de fato com a realidade daquela comunidade que você pretende evangelizar? Se nós não fazemos isso, nós cometemos um grande equívoco, porque nós vamos ter problemas. Às vezes nós vamos dar para aquele solo algo que ele não está preparado para receber. É por isso que na lição dessa terça-feira nós somos desafiados a estudar o solo, e se o solo não é tão receptivo, tão bom para que a semente do evangelho chegue ali, nós temos que criar as condições previamente para que esse solo se torne melhor do que ele é. É mais ou menos como você que vai plantar uma planta, alguma coisa assim, uma flor, etc. Você precisa preparar a terra, precisa preparar adequadamente para que aquele solo tenha condições adequadas de receber aquela semente e possa então germinar. É a mesma coisa com a pregação do evangelho. Nós precisamos levar isso em consideração. Agora, além de levar esse estudo em consideração, esse plano, essa ideia e esse estudo mais amplo e essas condições do solo, nós precisamos também considerar que Deus nos capacita com dons. O grande segredo da pregação do Evangelho no Novo Testamento eram os dons. Dê uma olhada, por exemplo, a lição faz referência a esses textos, 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4. Nesses textos e em outros mais da Bíblia, nós encontramos a declaração de que Deus nos deu dons. E esses dons são a melhor ferramenta que Deus nos concede no poder do seu Espírito para que a gente pregue o Evangelho. Como eu devo pregar o Evangelho, pastor? Utilizando os meus dons, levando em consideração o solo. E eu queria terminar lendo com você o que diz Ellen White no livro Evangelismo, página 70, texto da lição. Novos métodos precisam ser introduzidos. Por que ainda não atingimos resultados diferentes? Porque talvez estejamos usando o mesmo método e precisamos mudar. O povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive. Por isso eu termino aqui fazendo um desafio para você. Use o seu dom, estude o solo e atenda com o seu dom às necessidades desse solo. E assim nós vamos cumprir a missão que Deus nos desafia a cumprir nas grandes cidades. Feche seus olhos, quero orar com você e por você. Querido Pai, temos um desafio enorme, porque as grandes cidades se apresentam como diversos solos, mas ao mesmo tempo que é um desafio, é uma grande oportunidade, porque o Senhor também nos concede dons. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a utilizar o nosso dom para atender às necessidades daquele solo e assim criar as condições mais favoráveis para que a semente do Evangelho possa brotar, germinar, amadurecer e de maneira especial ser colhida naquele dia pelo Senhor quando vieres nas nuvens dos céus. É o que nós te pedimos, é o que nós te oramos neste dia, em nome de Jesus. Amém.